irmãos e irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal de pequenas palestras e estudos espíritas. Saibam todos vocês, é bom relembrar que é muito importante que a humanidade saiba e domine essas relações, mundo físico e mundo espiritual, porque essa é a nossa realidade. Nós hoje estamos tendo tantas misérias pela Terra aí, exatamente porque as pessoas desconhecem isso aí, tá bom? Muito importante. Mas antes de adentrarmos a esse nosso tema de hoje, para dar continuidade à questão do caráter distintivo entre os povos da Terra, eu quero pedir a todos os irmãos para não se esquecerem de dar um like, de se inscrever no canal e, se inscrevendo no canal, apertar aquele botãozinho de notificações para vocês receberem as notificações do YouTube. E deem like, dando like à vontade, compartilhem também à vontade. É necessário e importante que o maior número de pessoas saibam dessas coisas. Nós estamos em transição planetária, quase final de muita coisa por aí, tá bom? Eu peço a vocês que resgatem o outro vídeo aí, que trata do caráter distintivo entre os povos, para vocês pegarem essa sequência aqui, que é muito importante, né? Então essa aqui, Kardec está falando, ele fez a pergunta assim, da seguinte forma, repetindo só a pergunta anterior, a 215, o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Então vocês vão ver isso nesse vídeo aí, que eu peço a vocês para resgatar e verem. Na 216, Kardec perguntou assim, em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral e de suas existências anteriores? É isso que quer saber. O que ele quer saber? Eu estou aqui, brasileiro, nasci aqui no Brasil, tá? Sou de uma família humilde, então eu quero saber se eu conservo aqui comigo traços de uma existência pretérita, bem distante. Vamos imaginar agora que por um milagre eu tenha sido rei em algum país qualquer, não importa, qualquer país. Será que eu poderia estar aqui hoje conservando aqueles traços de rei, de sua majestade, homem orgulhoso, inflexível? Será que eu poderia estar assim, nessa nova encarnação? Vamos supor que eu tenha sido rei lá no Japão. Aqui no Brasil, eu sou um homem muito comum. Poderia ainda conservar aqueles traços? O Espírito de verdade, da verdade, responde que sim. Isto pode dar-se, pode, não quer dizer que é matemático, né? E fala assim, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Tá? Essa foi a resposta, parte da resposta aqui. Aquele que foi no passado nobre pode ser um simples escravo aqui agora, na Terra, ou um homem bastante comum. E nessas condições, todos os gostos, muita coisa não muda. Até porque se ele era rei do passado e gostava, por exemplo, de comer só caviar, talvez aqui ele vai ter que agradecer a Deus, hoje como escravo, um homem muito comum, né? Hoje não tem muito escravo, né? A não ser alguns casos que aparecem na televisão aí de vez em quando. Hoje aqui, como cidadão comum e pobre, ele vai ter que se contentar só com feijão, com arroz, uma coisa assim. Ele vai ter que mudar os gostos dele, vai ter que se adaptar. Se antes do passado, com sua majestade, ele não aceitava nada daquilo, e às vezes até matava aqueles que não o serviam do jeito que ele queria, então agora vai ser diferente. Ele vai ter que se adaptar. É assim que Deus vai educando o homem, mudando ele daqui, mudando ali, colocando nos locais adequados para que ele seja cobrado pelas condições do local em que ele se está, para ir mudando aquilo que importa para Deus. O que importa para Deus? O caráter, o moral ilibado. É isso que Deus quer de todos nós, né? Então, dificilmente iria se reconhecer. O imperador lá da Suécia do passado, 1000 e tantos anos atrás, aqui como um simples serviçal. Percebeu? Não vai? Pode saber que está tudo diferente. Mas o Espírito de verdade continua assim, ó. Sendo o Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos das posições que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Vamos parar por aqui. Ou seja, o espírito é o mesmo. Aquele que foi rei da Inglaterra há 1500 anos atrás,
Hoje é um gari de rua aqui, um simples gari, varrendo as ruas e cuidando da limpeza urbana de uma cidade, tá bom? O espírito é o mesmo, não mudou nada, só mudou o corpo, só mudou a roupagem, só mudou a condição social em que ele está. Mas muitas das vezes, essa pessoa, mesmo assim, nessa condição, no seu íntimo, ele sabe que ele é muito mais do que aquilo que ele está agora. E ele, às vezes, se manifesta, fala alguma coisa, ou tem algum tipo de comportamento que dá a entender que aquele homem simplório ali não tem nada de simplório, que ele foi muito mais. Tem até um certo ditado que ele fala assim, esse cara parece ter um rei na barriga, só pensa assim, só pensa assado, quer tudo melhor. Calma, rapaz, você é operário, você ganha menos que salário mínimo. Parece ter um rei na barriga, às vezes até dentro da família da gente, a gente tem assim, irmãos, pais, vamos de irmãos, né? Os primos. Um ali parece ter o rei na barriga, ele se destaca dos outros, ele quer tudo melhor para ele. Ele nem se satisfaz, às vezes, com a comida simples que vai à mesa para todos. Por quê? Porque aquele que está ali naquela condição foi sua majestade no passado e comia caviar, né? Comia, vivia em lautos, em banquetes fantásticos, servidos por centenas de escravos e escravas, e tudo do bom e do melhor para ele. Imagina vocês o imperador Nero de Roma, aquela coisa simpática que andou na terra aí, foi imperador de Roma. Imagina aquilo hoje reencarnado como um simples vaqueiro de uma fazenda. Às vezes o seu ele pode montar no cavalo e sair ali cavalgando, não curvado assim, vai tentar manter uma pose quase de rei. Porque no íntimo dele ali, ele sabe que ele já foi rei, não sabe aonde, nem sabe por que tem esse tipo de sentimento. Mas aquilo fala alto dentro do coração da pessoa, né? Até que, olha bem, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado o caráter, que é o que Deus quer. Ele vai ter que mudar. E com certeza, se ele não aproveitar essa chance que Deus lhe deu agora, nessa nova condição, podemos ter certeza, para ele e para qualquer um de nós, a próxima oportunidade será uma condição bem mais difícil. Deus é sempre amor, mas ele tem os meios pedagógicos corretos para nos educar. E usa desses meios. A gente é que tem que entender isso para caminhar o mais rapidamente possível, né? Porque o Espírito também fala assim, porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Vocês conhecem pessoas que eram assim no início da existência? Orgulhoso, vamos supor, pobre, orgulhoso, mau e perverso, e se tornou humilde? Tem. Isso ocorre. Principalmente quando a idade vai chegando, que a pessoa vai racionalizando mais as coisas, vai pensando diferente, ele vê que a vida que ele viveu não levou a lugar algum, ele está do mesmo jeito. Aí ele começa a mudar. Assim como a gente vê também pessoas que às vezes estão numa condição privilegiada sob o aspecto financeiro e continuam mesmo perverso e cruel do mesmo jeito. Não muda nada não. Esse aí era rei no passado, continua rei aqui, agora a vez escravo dele vai chegar, né? Principalmente quando se, em função dessa vida privilegiada, se espalha o mal para os irmãos. Entenderam, meus irmãos? É isso aí. Então o Espírito pode estar aqui como um simples serviçal, mas pense e age como se fosse Sua Majestade, da Rainha da Inglaterra, lá no ano 800. Ou como o Imperador de Roma, como um César, uma Cleópatra, a Rainha do Egito, e vai por aí afora. É Deus educando a gente. Temos que agradecer a Deus a oportunidade, porque se Deus quisesse, como eu sempre falo, Ele estalava os dedos e o homem mau, a mulher má, desapareceriam da terra. O que eu digo sempre? A terra não é lugar de perverso. E todos os perversos, aqueles que não se educam, vão sair daqui. Muito bem. Kardec fez a pergunta 217. Diz assim: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Eles falam assim: o novo corpo que ele toma
nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Então, se eu era japonês, estou nesse corpo aqui agora, não tem nenhuma relação, tá vendo aqui? O que que tem a ver com o japonês de olhinho apertado, apertadinho, bonitinho? Não, não tem nada a ver. Se eu for um alemão, bem galegão, 100%, olha que eu estou aqui agora, não tem nada a ver. Nariz achatado, lábios grossos, e o povo alemão, aquele nariz afiladinho, lábios finíssimos, povo europeu, não tem nada a ver. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que esse é unicamente matéria. Isso aqui é só matéria, que a Terra vai desaparecer um dia. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que ele imprime certo cunho. Olha que coisa interessante, gente. Sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. E isto é que o semblante do indivíduo, olha bem, o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Então saiba que as pessoas sabem quem é você, ou pelo menos sentem quem é você, pelo semblante da sua particular, da sua alma. Vocês entenderam isso aí? Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam e até chegam a inspirar repulsão. Já pensaram nisso? Chico Xavier, vamos dar um exemplo. Ele era um homem fisicamente bonito? Não. Não era. Mas era uma alma assim, tão assim fantástica, que todos queriam estar ao lado dele. E ao passo de ver rostos belíssimos, corpos belíssimos, e que chegam até a dar repulsão. Por quê? Porque a alma que ali habita é uma alma ruim. Podem ter certeza disso. Uma alma que não evoluiu nada, que não caminhou nada, certo? E inspira na gente repulsão. Terminando, fala assim, ó. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um caráter disforme. Entenderam isso? Homens muito bons, fisicamente bem feios, tá? Sem que haja pronunciada parecença a semelhança dos gostos e das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, meus irmãos, nem sempre aquele que aí está belíssimo, um corpo sarado, normalmente hoje um corpo bombado, tratado em academia, é um bom espírito. Muito pelo contrário. Pode ser um espírito que no passado já viveu pelo corpo. E só Deus sabe o que fez pelo corpo. Teve nova oportunidade e continua do mesmo jeito. E ao passo que pessoas simples e simplórias, corpinhos feinhos, bem feinhos, são pessoas sumamente agradáveis. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso. Peço a vocês que assistam o vídeo até o fim, deem like, compartilhem. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.